E aí, gente, de boas, tô chegando agora, vai dar 6h30 eu acho, gravar um vídeo pra vocês assim que chegar em casa, falar um pouco de prova. Galera, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza que muitos de vocês, se não passaram alguma vez na vida, com certeza alguns estão passando por esse momento. Então, o que eu gostaria de dizer é que vocês foquem no vídeo, prestem atenção em algumas coisas, algumas estratégias que vocês podem fazer para driblar esse problema e dizer que eu cheguei a enfrentar isso, inclusive no início do ano, que eu sempre dou uma calibrada no que eu vou fazer. Vocês já vão entender o que é. Eu dou uma calibrada para que eu consiga pegar ritmo. E de vocês vão saber o que, então eu vou fazer suspense, vamos lá. Bom, nem um suspense, né? Porque o título é bem sugestivo. Então o vídeo vai começar. Então, gente, quem me acompanhou sabe que no início do ano eu fiz algumas provas, né? Alguns simulados primeiro e depois eu fiz algumas provas mais fáceis, assim, que são aquelas provas que eu geralmente faço para dar uma calibrada, para eu entender que eu tô novamente, infelizmente, né, no ano de vestibular e que eu tenho que me preparar e que é só para reforçar, para que eu tenha essa sensação de que eu estou fazendo uma prova, porque quando quando eu fico muito tempo sem fazer prova, eu não sei se vocês também passam por isso, eu me sinto um pouco inseguro, no sentido de, caramba, será que se eu fizer uma prova de novo, eu vou conseguir ter o mesmo desempenho? Será que aquela prova anterior que eu fiz porque eu realmente sabia os assuntos e tudo mais? Ou sei lá, assim, você coloca um monte de coisa na cabeça. Então, assim, no início do ano, eu fiz algumas provas mais básicas só para dar essa calibrada e agora eu já intensifiquei isso. Mas o que eu gostaria de falar justamente é sobre o medo de fazer prova. Bom, gente, o medo de fazer prova pode estar associado a diversos fatores. No meu caso, por exemplo, eu tinha medo de ir mal e disso comprometer meu rendimento, tanto nos estudos que eu estava fazendo, porque assim eu já tive experiências bem ruins com resultados quando eu analisei, ou então, além desse prejuízo também, disso me afetar de alguma forma, de me dar medo de querer fazer mais provas, de querer pegar outras provas e continuar indo mal e falar, caramba, o que está acontecendo assim? O que está acontecendo comigo? Será que está valendo a pena estudar dessa forma? Será que eu vou conseguir passar? E levantar diversas questões na sua cabeça. Então, gente, vocês precisam entender que a prova ela faz parte de um processo. É um processo que vocês estão trabalhando desde o início do ano. Quem não está trabalhando no início do ano começou agora. De qualquer forma, é para testar o que vocês sabem, para ver o que vocês precisam trabalhar e não é necessariamente uma coisa, como que eu posso dizer, não é necessariamente algo que faça com que você se destaque, com que você fale, olha, eu tirei uma nota boa, que bom, assim, bom para quem? Então, assim, gente, é importante que vocês saibam diagnosticar o simulado de vocês e entender que faz parte de um processo. Bom, eu também acho que a grande questão de ter esse abalo psicológico, de ter que trabalhar isso, foi uma coisa que eu trabalhei bastante, que eu ainda trabalho constantemente para lidar bem com essa situação, é o fato de quando eu fazia cursinho eu estava num ambiente bem competitivo. Então assim, na sala todo mundo sabia quem queria medicina, isso, aquilo, e era um pouco frustrante na época, quando saíam os resultados do simulado, o coordenador passava na sala para tinha uma tal de uma reunião com aqueles que foram bem e tal, não sei o que aconteceu, até porque eu nunca fiz parte dessa reunião. Então, assim, você sempre ficava mal porque você não conseguia se destacar. Então, tem essa questão de essa autocobrança de você se comparar com os outros, mas isso é uma coisa completamente inútil. Porque se eu aprendi alguma coisa nesse tempo todo, é que não foram esses simulados que eu não estive dentro das pessoas, ou então
muitas pessoas que eu vi também que estavam nesse grupo seleto que não conseguiram. Então, assim, o que eu gostaria de deixar como lição para vocês é que vocês não podem se comparar com as pessoas, que vocês precisam focar em vocês mesmos. Então, de que adianta que vocês terem que mostrar para alguém esse resultado de simulado que não para vocês mesmos? De que adianta vocês pegarem esse simulado ou, sei lá, postar no status ou qualquer outra coisa, divulgar que vocês foram bem, se comparar com os amigos e tal, se você não consegue sentir que você foi bem e se você não consegue ter um auto-reconhecimento naquela prova? Eu não digo o auto-reconhecimento no sentido de, sei lá, que ficou um pouco forte isso. Eu não digo auto-reconhecimento no sentido de, fui mal pra caralho, sou um bosta. Não, é de vocês filtrarem as coisas que vocês foram bem e as coisas que vocês foram mal e o que vocês precisam trabalhar em cima disso. Então, gente, é muito mais importante vocês pegarem esses dados e vocês trabalharem focados em cima disso para que vocês não percam tempo, porque a gente agora, o que a gente não tem é tempo. Faltam poucos dias pro Enem. Eu vi várias pessoas postando vídeo dos 100 dias pro Enem. Inclusive é uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Não peguem essa energia de ansiedade que todo mundo no YouTube, sei lá, ou então no Facebook, muita gente tá trazendo essa coisa de essa ansiedade pré-prova. Então não absorvam isso, continuem centrados e focados em vocês. É a questão de como vocês vão começar a fazer essas provas, que são de fato as provas antigas, para que vocês consigam aumentando gradativamente o ritmo de vocês de prova, o desempenho e tudo. Primeiro, assim, uma coisa que eu fiz para a primeira prova da FUVEST, quando eu peguei, que pra mim, assim, dei um tempinho e tal, depois eu falei, vou agora pegar as provas antigas. Começar com FUVEST já é uma paulada pra mim, porque a primeira prova antiga de fato que eu tô começando é a prova da FUVEST, das antigas que eu vou prestar. Então, assim, o que que eu fiz? A primeira prova, pelo menos só eu fiz isso. A primeira prova eu peguei ela e um dia eu fiz só a prova de biologia. Eu resolvi todas as questões de biologia. Depois, no outro dia, eu resolvi as questões de humanas. Eu peguei história, peguei geografia e resolvi. E depois eu resolvi as questões de literatura e gramática. Depois, e assim, depois eu peguei a de. Ó, depois, muito depois. Mas depois. Aí, posteriormente, ó, melhorou. Posteriormente eu peguei a prova de física, depois matemática e assim sucessivamente. E eu fiz uma prova, eu fiz dessa forma, uma prova da FUVEST. E eu consegui ganhar um pouco mais de confiança porque eu não fui mal na prova quando eu corrigi. E eu não fui assim, eu não vou falar, nossa, dá pra passar em primeiro lugar, não. Mas dentro do que eu estimava, eu fui melhor do que o esperado. Então, assim, compensou fazer isso, porque eu consegui eliminar um pouquinho esse medo que eu tava de começar a fazer as provas. Aí depois você pega outra, você não cronometra ainda. Eu não cronometrei, eu peguei para fazer a segunda prova sem me preocupar com o horário e eu fui resolvi ela tranquilo, sem me preocupar. Eu acho que assim, eu levei o quê? Eu levei umas 6 horas mais ou menos para fazer essa prova, bem mais do que o tempo dela de fato, mas não estava preocupado. Aí depois você já começa a recrudescer um pouco mais o horário, a dar uma enrijecida um pouco melhor. E depois, o que eu sugiro que vocês façam quando vocês tiverem um pouco mais de confiança é que vocês peguem o cronômetro. Se vocês quiserem, aliás, se quiserem não, eu vou colocar na descrição, mas aí vocês decidem se vão utilizar. Eu tenho eu uso no celular também, mas eu gosto muito de usar esse cronômetro online que ele fica bem visível, assim, ele tem um alarme quando termina, tá chegando próximo do seu horário de finalizar, né, que você programou. Então, assim, eu vou deixar na descrição esse cronômetro, vocês vão no cronômetro de contagem regressiva, eu vou deixar justamente ele.
e é uma coisa que vale muito a pena. E é uma experiência que não é de agora. Essa experiência eu trago do ano passado, que ano passado eu fiz também as provas antigas do Enem, eu não fiz as da FUVEST, e isso justifica principalmente o fato de eu deixar o Enem para depois da prova da FUVEST. Não que eu vá fazer todas as provas que nem eu fiz ano passado, eu fiz de 2009 até a mais vigente daquele ano. E depois aliás, depois eu vou fazer assim, eu deixei para depois as provas do Enem porque eu vou pegar as últimas provas, as de a partir de 2017, que foi quando modificou o formato dela com relação à ordem dos dias, né, na verdade, e que ela ficou um pouco mais difícil, pelo menos foi o que eu notei. E esse ano eu vou fazer só a partir da prova de 2017 e depois eu vou fazer simulados, que eu consegui vários simulados. Eu consegui simulado do SAS, eu consegui simulado do poliedro, dentre outros simulados que eu tenho no meu banco armazenado, do ESAG também, tudo. Então, assim, para que vocês também tenham esse suporte, eu vou deixar na descrição também o link da minha conta do Google Drive para vocês acompanharem para vocês pegarem esses simulados e para imprimir melhor. Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou deixar o meu banco de provas para vocês. O meu banco de provas tem muita, 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 muita prova mesmo. Tem provas de quando eu fazia cursinho objetivo, tem algumas provas que eu consegui do objetivo desse ano, tem prova também do ESAG e tudo, mas também principalmente tem as provas que eu separo, as provas antigas, tudo, para que vocês tenham essas provas como, sei lá, como suporte e vocês impressam, não, imprimam aquelas que forem úteis para que vocês façam esse ano, tá? Então eu vou deixar na descrição, beleza? Estamos prestes a entrar nas provas, tudo, faltam poucos dias. É interessante que vocês intensifiquem o ritmo que vocês estão fazendo as provas. Eu sei que muitos estão começando agora, porque tem gente que gosta de deixar para pegar no segundo semestre para fazer uma revisão, só que também tem gente que já começou no início do ano, então é para todos que eu estou dando essa sugestão, que vocês aumentem o fluxo de provas. Eu sei que é muito pesado fazer o que eu faço, mas é interessante que vocês tentem ter um ritmo próximo disso. Porque, por exemplo, se vocês fizerem uma prova por final de semana, eu acho que não dá tempo, se vocês forem prestar muitas provas, de vocês fazerem todas as provas e de ter um tempo de fazer também as de segunda fase, que quem presta a segunda fase sabe que isso faz muita diferença, que não adianta você, por exemplo, chegar, passa da primeira fase, chega na segunda fase e não consegue pegar aquela prova e fazer, tipo, não consegue processar, ou então deixar tudo pro final do ano e ter que ficar depois se matando fazendo várias provas. Então eu acho bem interessante, se for possível, que vocês façam provas dia sim, dia não. Geralmente eu tento fazer prova todo dia, mas isso é muito, muito difícil de fazer, não tem como, assim, é bem puxado mesmo. Mas dia sim, dia não é possível, porque aí vocês fazem a prova um dia e depois chegam em casa, sei lá, não sei onde é que vocês fazem, vocês corrigem essa prova para ter um tempo de assimilação mínimo e depois no dia seguinte, se vocês não forem fazer, vocês continuam com o estudo, tudo mais, e depois fazem a prova. Eu geralmente faço da seguinte forma: como eu trabalho de madrugada, eu faço a prova no serviço, porque no meu serviço eu não tenho, eu sei que é uma coisa feia de dizer, mas no meu serviço eu não tenho muita coisa. Pra falar a verdade, eu não tenho nada, vai, eu não vou usar eufemismo aqui. Eu não tenho nada pra fazer no serviço. Eu chego lá, eu bato ponto, tudo certinho, e de vez em quando tem uma intercorrência ou outra, mas o horário da madrugada é muito tranquilo. Então eu chego no serviço, sento, coloco o cronômetro, faço a minha prova. E depois chego em casa, eu corrijo essa prova. Geralmente eu chego em casa umas 6h30. E das 6h30 eu começo a corrigir essa prova. Eu acabo mais ou menos umas 8h30. Porque não faço uma correção corrida, aquela coisa porca. Eu faço uma correção de fato para ver por que eu errei tais questões,
por que que eu acertei tais questões e ainda por cima dar aquela revisada por cima, né? Porque por cima, dá aquela revisada em cima do que você, ó, dá aquela revisada, porque assim, vocês tem coisas que não vai dar tempo de ver, porque a gente tá no final do ano e tal. E assim, é bem mais eficiente você fazer algumas revisões dessa forma. Você fez a prova e depois você, na hora que você for fazer a correção, você vê porque você errou, porque você acertou, você vê também as que você acertou. E você sempre vai lendo aquele resumo eu geralmente utilizo as correções do objetivo, então eu acho bem explicadas tudo e eu vejo o comentário da questão e também do etapa, tudo, mas eu gosto das correções do objetivo porque eles dão uma separada boa, então dá para você ver quais são as questões interdisciplinares tal, dá para você ver quais são as questões de física tal, e assim, é assim que eu faço, então compensa, gente. Outra coisa é que geralmente cada um tem a sua forma de resolver uma prova. Então vocês ainda têm tempo, dá para testar, para descobrir se vocês não sabem qual que é a melhor forma de você começar uma prova e se sentir confiante. Então assim, vou dar um exemplo. Eu geralmente faço da seguinte forma, eu dou uma olhada na prova no geral, para ver o que, que eu encontro de mais fácil, assim, na primeira olhada. E se eu encontrar alguma coisa muito, muito simples mesmo, eu já vou e mato isso rapidinho, naquela primeira passada. Mas de preferência, geralmente é o que mais ocorre, eu dou uma olhada em biologia, eu começo por biologia, e depois eu vou para história, depois de história eu vou para geografia, depois de geografia eu vou para português e depois de português eu vou para química e depois física e por último matemática. Eu não falei inglês porque eu deixo inglês por último também, então eu ainda deixo inglês para depois da prova de matemática. Então, inglês é a última das últimas, porque eu não sei falar inglês. São 5 questões de inglês na FUVEST. E elas não são tão difíceis, dá para você conseguir fazer essas questões mesmo você não sabendo inglês. Então, assim, é óbvio que eu não resolvo todas as questões de matemática, eu resolvo aquelas que eu consigo e depois eu passo para inglês. Então, assim, tem muita forma de você fazer prova, tem muita mesmo. Vocês podem testar aquelas que se adequam mais para vocês. Para mim, é essa que geralmente eu testei várias formas de fazer prova, mas essa que eu passei para vocês é aquelas que eu consigo com certeza afirmar que se eu seguir nessa sequência, independente do nível da prova, eu consigo ter um rendimento muito próximo do que eu costumo ter e até crescer um pouco mais, assim. Então, meu, cada questão tem o mesmo peso. Se vocês prestam FUVEST, foquem em fazer o máximo que vocês puderem, só que visando ir para a segunda fase. Então, é isso, gente. Se que vocês corrigirem os simulados, pode ser que seja muito impactante a questão de vocês corrigirem e verem que não foram bem e tal. Então, eu pelo menos é uma coisa que antes, para mim, era uma coisa muito delicada. Então vocês têm que saber processar isso, saber processar esse resultado, porque acumula muita coisa. Eu vou pegar o meu exemplo. Quando eu saio do serviço, eu chego em casa, corrijo o meu simulado, eu não dormi ainda, então eu estou muito desgastado. Aí eu faço essa correção, beleza. Depois de ter feito essa correção, se eu ficar, não adianta eu querer ficar deprimido ou então querer me punir por causa disso, porque acumula muita coisa. Eu não dormi, para começar eu não dormi e eu tô com o psicológico um pouco abalado, né? Porque é difícil você sair de uma prova densa, por exemplo, que nem a prova da FUVEST, e você sair completamente lúcido, comunicativo, conversando com todo mundo. Eu geralmente saio bem, bem zoado mesmo, tipo, sem saber nem o meu nome. Então, assim, eu chego em casa depois e corrijo, aí eu vou mais ou menos entendendo por que eu errei algumas coisas, então vai melhorando um pouquinho. Mas uma coisa que eu digo pra vocês, se vocês estiverem, sei lá, um pouco deprimidos, tentem dar uma descansada, sei lá, depois de vocês
terem corrigido, se puder dar um cochilinho tal, depois acorda que vocês vão ver que é outra coisa, começou um dia novo. Então não se preocupem muito com isso, tentem encarar de uma forma bem consciente, de uma forma bem... fugiu a palavra. De uma forma bem... de uma forma bem madura. Era uma coisa tão simples, mas tudo bem. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar pra vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês venham a ter futuramente, se vocês quiserem, pode comentar. Se vocês tiverem alguma sugestão de como vocês fazem as provas, alguma sugestão de provas também, pode comentar, porque outras pessoas vão precisar disso também no comentário de vocês. Então, compartilhar essas coisas é importante, porque são muitas pessoas. Então, talvez uma estratégia ou outra pode ajudar essas pessoas. Teve uma estratégia que o professor de programação neurolinguística passou pra gente no ESAG, quando eu estava fazendo, que eu apliquei e eu fui um lixo. Então, assim, cada um tem o seu método, gente. Eu sei que às vezes a neurociência tem um estudo sobre como você deve começar uma prova, ou isso ou aquilo, mas eu acho que isso é muito particular. Então, assim, o que eu sugiro é que vocês treinem e que vejam qual que é a melhor forma que se encaixa para vocês. São na descrição, quem quiser. Eu vou deixar o meu banco de provas para vocês fuçar à vontade lá, pegar todas as provas que vocês quiserem. E tem prova, tem simulado, tem muita coisa. Além disso, eu falei outra coisa que eu ia deixar. Na descrição também vou deixar a contagem regressiva, o link da contagem regressiva que eu costumo utilizar para vocês. E é isso, gente. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos. Peço que vocês divulguem se puder, né, se possível, para alguém que estiver precisando. E que vocês curtam e se inscrevam no vídeo, que isso ajuda a gente a manter a motivação para que queira criar mais conteúdo para vocês. Então, é isso. Boa sorte, sucesso. O mês de agosto está começando. Entrem de cabeça com isso na meta de que vai dar certo, porque esse é o nosso último ano, beleza? Foco, sucesso, o jaleco é nosso.